Boa noite. Olhe eu aqui de volta. Estava um tempo sumida, mas estou aqui de volta com o Puxando Conversa com Elia Matos. Nesta noite, trago aqui um tema um pouco muito particular, né? Onde nós com certeza estaremos falando de nós mesmos. Vamos estar sempre pensando em nós. Eu estou vivendo esse momento. Será que eu tenho agido desta forma? Então eu trago aqui o tema: cuidar dos outros é cuidar de si mesmo. Boa noite, Maria Oliveira, sempre presente. Então o tema é: cuidar dos outros é cuidar de si mesmo. E você, tem cuidado de você mesmo? Você tem sido amigo de você mesmo? Então, vou trazer aqui um texto que eu encontrei na internet. Vou tentar lembrar aqui que site foi. Mas o texto diz assim: ajudar, dar, entregar, contribuir, alimentar, estender a mão, escutar, proteger, acudir e abraçar. Todos estamos de acordo que é um ato de valentia e generosidade. Ou seja, não é fácil, né? Praticar cada uma dessas ações relacionadas ao cuidado com os outros, porque ela exige algo de nós. No entanto, elas também nos dão. Mas o que nos dão está mais oculto do que o que nos custam. Pode ser que... Por quê? Porque aquilo que recebemos com a nossa entrega se confunde e emana do próprio ato. Pode ser que não distingamos de forma tão feliz. Pode ser que quem não pratique nenhum desses atos olhe sem compreender o que as outras pessoas fazem cotidianamente. Pode ser que essas ações nem sejam as mais comuns. Então, tudo isso são atos que a gente precisa ter, mas tudo isso vem porque nós somos valentes e generosos. Porque não é fácil estar, agindo com tudo isso, fazendo tudo isso, ajudando, entregando, contribuindo, acudindo. Não é fácil. Então, o que é cuidar? Cuidar é uma palavra que vem do latim cogitare, que significa pensar. Se buscarmos a definição no dicionário, nós encontraremos dar atenção, diligência, ser solícito na execução de algo. Cuidar também se refere a assistir. Quando eu cuido de alguém, eu assisto esse alguém. Eu vou conservar, eu vou guardar esse alguém ou esse algo. Pense em quando está cuidando de algo ou alguém. Por exemplo, um bicho de estimação. Boa noite, Adenilda. Boa noite, Romilda. Boa noite, Edgleice. Se eu cuido de um bichinho de estimação, de uma planta, ou uma mãe cuida de um filho,
Vamos pensar numa dessas três proposições. Cuidar indica que está dedicando-se a essa pessoa ou a essa coisa, deixando de lado suas coisas e prestando atenção ao que o outro ou essa coisa necessita. O ato de cuidar é diferente em função do que está sendo cuidado. Para cuidar de uma criança, a vestimos e mimamos. De um cão, o vestimos e levamos ao veterinário, levamos para um passeio. De uma planta, regamos e podamos. Ao cuidar, não importa a ação pontual, mas sim a atitude que temos para com o ser. Inclusive, também podemos cuidar de objetos, como um carro ou uma casa, e até de questões abstratas, como ideologias e valores. E é sempre a mesma coisa. Oferecemos o nosso tempo e dedicação para que haja proteção e não haja danos, que não se corrompam ou estraguem. Então, esse cuidar dedica muito, né? Exige de muito tempo, de muito da gente. Ou não? Vocês já tiveram numa situação de cuidar e que foi exigido de vocês dedicar-se totalmente ao seu tempo, dar-se, né? Totalmente, dar totalmente o seu tempo? Agora uma pergunta que às vezes a gente faz ou a gente deixa de fazer para não ser taxada como egoísta. Mas há uma diferença. Vamos pensar aí. Tenho que cuidar de mim mesmo primeiro, para depois cuidar do outro? Será que o cuidar do outro exige que eu cuide de mim primeiro? Então, vocês aí podem ir respondendo, né? Colocando seus pensamentos, as suas ideologias, o que você acha. E a gente segue discutindo um pouco sobre isso e também pensando, né? Talvez o texto seja mais para a gente refletir, pensar um pouco mais sobre isso. Mas hoje estamos só pensando mais na gente ou no outro. Em quem eu devo pensar primeiro? Primeiro eu devo cuidar de mim e depois cuidar do outro? Ou eu devo fazer isso concomitantemente, ao mesmo tempo? Cuido de mim e cuido do outro. O que é que vocês acham? Com certeza, você já ouviu a frase: ame a você mesmo em primeiro lugar, para depois amar o outro. Quem nunca ouviu isso? Se ame primeiro, para depois amar o outro. Algo similar acontece quando cuidamos de alguém. É necessário que, em primeiro lugar, você se sinta cuidado por você mesmo, para que depois você tenha a capacidade de cuidar do outro. Como você pode cuidar do outro se você não cuida de você mesmo? Então, vejamos um exemplo muito prático, onde fica demonstrado que é preciso que cuidemos de nós para cuidar do outro. O protocolo de aviação indica que, em caso de turbulência, quando caem as máscaras de oxigênio, primeiro devemos colocar a nossa máscara para, em seguida, ajudar quem tiver necessidade, como nossos filhos ou quem estiver ao nosso lado. Isso é ser um péssimo pai, uma péssima mãe? Isso é ser uma péssima amiga?
Exemplo, eu estou no avião com Vanessa Moraes dos Santos e de repente houve uma turbulência, a máscara cai e eu tenho que ajudar a Vanessa, mas primeiro eu preciso colocar a minha máscara para depois eu ajudar a Vanessa. Claro que não é ser péssima pessoa, né? Não é ser uma péssima amiga, não é uma péssima companhia. Mas significa que você está cuidando da sua integridade física para poder também cuidar da integridade física do outro. Senão, nenhum dos dois será cuidado. Então, não se pode pretender passar horas e horas de prontidão cuidando de um familiar doente sem dormir. Por isso que há, às vezes, a divisão de tempo para cuidar de alguém. Porque aquele que cuida precisa também ser cuidado. Não é uma questão de egoísmo, muito pelo contrário. Você estará se colocando à disposição de ajudar de maneira inteligente e não despreparada. Como é que você vai ajudar alguém se você não está preparado? Como é que você vai cuidar de alguém se você não se cuida? Se você não se alimenta, você não pode alimentar alguém, porque você vai estar sem forças, você vai estar sem condição de fazer pelo outro. Então, para tudo, há uma necessidade de cuidar da gente mesmo. Primeiro a gente cuida da gente, sem esquecer do outro. Não é eu vou cuidar de mim e deixo o outro lá doente. Quando eu quiser levantar, eu vou lá e dou uma comida. Quando eu puder levantar e estiver disposta, eu vou lá e dou a medicação. Não. Eu vou cuidar de mim, me alimentar, me medicar, tomar meu chazinho, tomar meus remédios de pressão. E, em seguida, ou concomitantemente, eu vou cuidar daquele outro que está ali precisando dos meus cuidados. Não confunda amor próprio com egoísmo, viu? Egoísmo é você só olhar para você, só cuidar de você, esquecer que existe o outro, que você também deve contribuir para a caminhada do outro. Amor próprio não é egoísmo. Não se sinta culpado. Os egoístas, eles preenchem sua autoestima beneficiando-se dos outros. Ele vai em busca do que é dele pelo benefício dos outros. Os que têm amor próprio se dão conta de que primeiro devem se respeitar e assim será não só muito mais fácil, como possível respeitar aos demais. Quando você se cuida, né? Quando você tem amor próprio, você consegue ajudar o outro, respeitar o outro, assim como você se respeita. Cuidar de você, se respeitar também. E você? Você cuida de você para cuidar do outro? Se tiver alguém que deseja entrar na live, é só sinalizar. E eu atendo. Então, você, né? A pergunta é: você cuida de você para depois cuidar do outro? Você se considera amigo de si mesmo? Porque também cuidar de você é cuidar do outro.
Olhe a perguntinha: você se considera amigo de você? Amigo de si mesmo? Essa minha live eu faço tomando como base algumas questões, né, do jogo Puxando Conversa de Márcio Mendes da Canção Nova. Eu sempre trago um questionamento desse joguinho que nos ajuda a pensar, a refletir a nossa vida, nossas práticas, as nossas atitudes enquanto ser humano, né? Enquanto pessoas que convivem numa sociedade, que convivem em comunidades, que é muito importante isso. Se a gente convive em comunidades, a gente convive na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, né? Na nossa religião, no nosso grupo de igreja, ou de esporte, né? Então a gente precisa entender que ter amor próprio não é ser egoísta. Cuidar de si mesmo não é ser egoísta. Cuidar de si mesmo é fazer com que a gente, eu, você, possa também cuidar do outro. Então, ame-se para poder amar e cuidar do outro. Vocês coloquem aí, vão se manifestando, que é muito bom. Porque às vezes essa live é um monólogo e às vezes é um diálogo. Mas eu venho para aqui para um diálogo ainda que virtual. Podem colocar aí as suas ideias, ainda que seja contrária ao que eu trago. Assim é que a gente vive, né? Essa interação que nos é próprio do ser humano. O ser humano, ele tem essa particularidade de poder dialogar e colocar suas impressões, o que pensa, o que acredita. Isso é muito bom. Continua aqui no final do texto, diz assim: cuidar do outro é cuidar de si. Novamente faremos uso de um dizer popular: não faça ao outro o que não gostaria que fizesse a você. Poderíamos usar esta frase em uma versão positiva: faça ao outro o que gostaria que fizessem com você. Quando vamos cuidar de alguém, devemos pensar na maneira como gostaríamos que cuidassem de nós. Se estivéssemos doentes, o que o cuidador deveria saber? Se hoje eu estivesse doente, o que é que eu gostaria que o cuidador soubesse? Se fosse como gostaríamos de ser tratados por nossos... Não. Se fôssemos uma criança, se fôssemos uma criança, de que modo gostaríamos de ser protegidos? Quando chegarmos à velhice, como gostaríamos de ser tratados por nossos entes queridos? Então, cuidar de alguém é uma das tarefas mais nobres a qual podemos aspirar. Cuidar nos faz mais úteis e valiosos para nós mesmos e para os outros. Então, preste bem atenção. Esse cuidar de si mesmo e cuidar do outro nos leva a sermos úteis, valiosos, importantes. Não é concebível com saber de filhos que não cuidam de suas mães, de seu pai, de sua mãe. Vizinho que não cuida do vizinho. Porque a gente cuida do vizinho até quando vê ele sumir de manhã, que não apareceu, não abriu a porta.
Mesmo aquele vizinho que nos causa aborrecimento, que traz, que não consegue dialogar, mas a gente tem que se preocupar. Tem que ter o cuidado com aquele vizinho. Poxa, o vizinho não acordou ainda, o vizinho não saiu ainda na porta. Será que aconteceu algo? E aí a gente vai ficando, né, atento àquilo. O vizinho jovem que chega todo dia às 7 horas, mas ele não chegou às 7, deu 8, ainda não chegou. Às vezes é o trabalho lá que atrasou. Mas por que eu, vizinha, não posso me preocupar, né? Então a gente precisa ter esse cuidado e entender que talvez o mundo nem te agradeça. Talvez esse vizinho não te agradeça. Mas tenha certeza que o seu coração, com certeza eu repito, né? Você bem contundente, o seu coração agradecerá. Porque quando a gente faz algo bom, o coração da gente se alegra. É isso mesmo, Adenilda. Até quando rezamos por alguém, estamos cuidando. É um cuidado e um cuidado bom, né? A gente precisa ser mais humano, né? Mais gente, tem mais amor a si e ao outro. Quem não se cuida, não cuida do outro. Então, isso é amor próprio. Vamos nos cuidar para vivermos um tempo melhor, termos uma vida melhor. A alegria de quem dá o cuidado ao outro não tem nem como se explicar, né? Você fazer com que o outro esteja bem, você se sente bem. Isso mesmo, Maria. Fazei o bem, não olha a quem. E a gente às vezes, né, pega exemplos de pessoas na nossa família. A gente começa a observar aquele pai, aquela mãe cuidadosa com o vizinho, com alguém, e a gente vai copiando. E a gente vai observando que você vai ficando mais leve. Você se sente tão bem que até os problemas eles passam a ser minorados, né? Vão ficando menores. Não atinge tanto a gente. Ah, tem um probleminha, mas eu resolvo o meu problema, eu penso em mim, mas eu vou também cuidar de dona fulana ali, vou dar uma palavrinha a seu fulano, e assim a gente vai vivendo. Eu morei em São Francisco do Paraguaçu, né, zona rural de Cachoeira. Fui para lá para ser professora. Professora essa que lá eu fui morar numa pensão, uma senhora chamada Dona Ednaide, hoje ela já descansa. E a Ednaide era uma pessoa que às vezes muito explosiva. Assim, sabe? Mas pense numa pessoa que gostava de cuidar do outro, mas ela se cuidava também. Ela levou um tempo que ela se cuidou bastante. E aí, eu lá, fui enfermeira, fui rezadeira,
Ednaide tinha dia de noite que fazia assim, ô Hélia, Dona fulana lá, uma senhorinha Hélia, tá lá, coitadinha, tá doente, e na casa dela não tem água, ela pega água na fonte. Bora lá levar um balde de água? E a gente ia. A comunidade, uma comunidade de pescador, era uma coisa assim, as ruas eram assim até um pouco distantes, mas a gente saía levar essa água. Essa água se convertia em fazer um mingau, se convertia em rezar um terço com essa senhora. E aí eu vivi esse tempo, foram 4 anos, de 94 a 98. 4 anos que eu fui para lá sofrendo, porque era um lugar distante, não tinha como sair facilmente. Mas você sabe que eu consegui administrar esse meu trabalho lá, administrar esse meu sofrimento, que eu comecei a entender que eu tinha que trabalhar. E aí eu convivi esses 4 anos lá, uma boa, né? Consegui viver bem. À noite, tinha dia que a gente catava uma saca de feijão, porque ela tinha uma pensão. Ah, é isso mesmo, Adenil, da recompensa vem de Deus. Ela tinha uma pensão, a dona onde eu morava, né? Era uma pensão, então eu catava feijão, catava arroz, ajudava ela. E assim eu consegui viver esses 4 anos sem adoecer, sem o coração ficar tão machucado. Por quê? Eu dizia, não, eu preciso trabalhar. Enquanto eu trabalho, eu dou também essa contribuição aqui. E aí eu aprendi bastante sobre isso. Eu cuidava de mim quando eu deixava o sofrimento para trás e cuidava do outro, né? Então hoje eu deixo para vocês aqui essa mensagem de cuidar de si para cuidar do outro também. Estou de volta, espero não mais parar, né? Parei por causa de algumas atividades que foram se embolando, mas estou de volta e toda segunda-feira, quando chega a segunda-feira do mês, estaremos aqui com mais um tema. Obrigada a vocês todas. Vanderleia, minha seguidora. Um abraço, Léa. Você é demais, né? Um abraço, Rita Márcia. Um abraço a você. Um abraço a Denilda Cunha. Um abraço, Rosimeire Rezende, Beto Miranda. Tudo gente mesmo que mora no meu coração, né? Quando fala em gente de cuidar do outro, eu lembro muito da mãe de Beto Miranda, Dona Lena, uma pessoa muito boa, muito amiga, amiga da minha mãe, uma pessoa também que sabia muito cuidar do outro, muito mesmo. Então, um abraço a todos, né? E até a próxima. A Ilana Sena, muito obrigada por você estar aí, viu? Deixa eu ver quem mais. A Naide. A Naide é uma pessoa que também é cuidadosa, cuida do irmão com tanto carinho, com tanto amor, né? E já cuidou de mim também. Um abraço, Romilda Almeida, Ed Gleice, Vanessa Moraes. Cadê meu sobrinho, Vanessa? E até Santos. Que mais, meu Deus? Um abraço. Santos, Santos. Santos, Santos.
Josilda. E até a próxima segunda. A Luísa Amorim. Até a próxima a segunda do mês de outubro. Até mais. Alana Braga. Um abraço, Alana. Um abraço também, mãe Célia. Vera Pinto. Eita, quanta gente. Um beijão, Adenilda, minha irmã em Cristo. Roberto. Um abraço, Roberto. Um abraço, Zé. José Brandão. Até o próximo mês.